dando continuidade ao curso Temas Selecionados em Radiologia Musculoesquelética, Correlação, Raio-X, Ultrassom e Ressonância. O tema agora é estiramento do reto femoral. A arquitetura muscular ela pode ter 4 tipos de apresentação no que se refere à orientação das fibras musculares. As fibras podem ter uma orientação paralela umas às outras, uma orientação unipenada, em que eu tenho apenas um tendão e as fibras orientadas de forma oblíqua em relação a esse tendão, bipenada, em que o tendão assume uma localização mais central e o grupamento muscular tem fibras de um lado e de outro, se inserindo nesse tendão central, e multipenado, quando você tem mais de um tendão e diversas orientações das fibras musculares, em termos da direção, se inserindo nesses vários tendões existentes no grupamento muscular. Portanto, paralelo, unipenado, bipenado e multipenado. Em relação ao reto femoral, é importante que a gente tenha conhecimento de alguns acidentes ósseos do ilíaco para compreender a origem dos tendões pertencentes a esse ventre muscular reto femoral. Então nós temos aqui a asa do ilíaco. Atentem para esse acidente anatômico aqui, que é a espinha ilíaca anterior-inferior. E ao lado dela, nós temos aqui a margem, a crista do acetábulo, que se articula com a cabeça do fêmur. Então, espinha ilíaca anterior-inferior e crista acetabular. Isso numa visão posterior. Aqui de frente, olhando a espinha ilíaca antero-inferior. E aqui olhando de baixo para cima, essa espinha ilíaca antero-inferior. Esse acidente anatômico, a espinha ilíaca antero-inferior, é o ponto de inserção do chamado tendão da cabeça direta do reto femoral. Então, esse tendão da cabeça direta do reto femoral, ele se insere na espinha ilíaca antero-inferior. E essa crista acetabular é o ponto de inserção da cabeça indireta do reto femoral. Então, portanto, esse músculo tem duas origens. Uma da cabeça direta, vinda da espinha ilíaca anterior-inferior, e outra da cabeça indireta, que vem aqui da crista acetabular. Essa é uma visão panorâmica da coxa, olhando de frente. Nós temos aqui o reto femoral, que é o músculo mais superficial dos componentes do quadríceps. Ele foi ressecado aqui. E os outros 3 componentes do quadríceps são o vasto medial, o vasto lateral e o vasto intermédio, que é o mais profundo de todos. Então, o quadríceps femoral é formado pelo reto, que é o mais superficial, vasto medial, vasto lateral e o vasto intermédio. E esse reto femoral, eu já comentei anteriormente, ele tem 2 cabeças na sua origem. Vemos aqui então as 2 cabeças. A cabeça direta, que se insere na espinha ilíaca anterior-inferior, e a cabeça indireta, que se insere na crista acetabular. As 2 convergem e formam o que nós chamamos de tendão conjunto, que tem fibras tanto da cabeça direta como da cabeça indireta. Observem que, relacionados com esse tendão da cabeça indireta e o tendão da cabeça direta, nós temos 2 grupamentos musculares. Relacionado com a cabeça indireta, nós temos um componente bipenado, e na periferia, relacionado com a cabeça direta, nós temos o componente unipenado. Então, esse músculo reto femoral, ele é composto tanto por fibras unipenadas, relacionadas com a cabeça direta,
como com fibras bipenadas centrais relacionadas com a cabeça indireta. A cabeça direta, que está em verde aqui, ela, no seu trajeto distal, ela se torna achatada e se continua com a face anterior que recobre o músculo reto femoral, que é o que nós vemos aqui. Em verde, a cabeça direta, eu estou descendo e ela tem uma contiguidade com a fáscia anterior. A cabeça indireta, por sua vez, em amarelo, olha, ela assume esse formato de vírgula e se localiza aqui no centro do reto femoral. As fibras que ficam em torno da cabeça indireta são fibras bipenadas e as demais fibras relacionadas com a cabeça direta são fibras unipenadas. É o que nós vemos aqui. A cabeça direta se continua com a face anterior do reto femoral. Aqui a cabeça indireta se continua com a porção central do reto femoral. Em amarelo tem as fibras bipenadas e em vermelho as fibras unipenadas. Passemos então ao caso que vai ilustrar um pouco da anatomia dessa região. É um jogador de futebol profissional, é um clube da Série A. Ele teve uma lesão na coxa direita durante uma partida do Campeonato Brasileiro. A ressonância magnética realizada após o evento mostra que o músculo reto femoral, esse é um corte coronal, uma sequência de cortes coronais da coxa. Estou olhando de frente, então eu tenho aqui um músculo reto femoral e do lado dele, olha, essa área branca hiperintensa é justamente uma grande coleção, é um grande hematoma. Notem aqui o contorno desse reto femoral, como é que é todo irregular e parece que existe uma comunicação, olha, entre a coleção por fora do músculo e parte das fibras musculares aqui do reto femoral. Essa área preta seria a área da aponeurose, né? Que recobre, que envelopa o reto femoral. Aqui eu tenho uma solução de continuidade, possivelmente houve uma rotura periférica, que é uma rotura que nós chamamos de miofascial, e que permite a comunicação, olha, entre o compartimento muscular e o compartimento chamado epimisial, isto é, por fora aqui da musculatura. Na sequência, a gente vê, olha, o desarranjo da arquitetura muscular e a grande coleção epimisial periférica que é o reto femoral. Isso no plano coronal. Esse atleta fez uma ultrassonografia também. Aqui nós temos um corte transversal na ultrassonografia do reto femoral. Do lado aqui nós temos o vasto lateral, e entre eles essa área branca ou hiperecóica, que é uma área de hematoma. É justamente isso aqui que aparece na ressonância. Notem como é mais fácil para o examinador menos experiente identificar o hematoma extramuscular. E aqui, quando a gente vai olhar na ultrassonografia, na fase aguda, ele tem essa característica de ser hiperecóico e se confunde com a própria musculatura. Então ele é até difícil de ver. Essa parte mais escura, hipoecóica, é a área da aponeurose posterior, aqui é o reto femoral, que também tem relação com essa cabeça direta. E aqui, quando ele faz contração isométrica, fica mais evidente, olha, a aponeurose e esse edema da musculatura que se encontra aqui, que é esse edema que eu vejo na ressonância magnética. Esse é um plano axial da ressonância magnética, mostrando aqui o reto femoral, aquele tendão central, que é da cabeça indireta, e a cabeça direta, o tendão, né, seria isso aqui mais ou menos, uma contiguidade com a face anterior do músculo reto femoral. Essa parte mais lateral e posterior, que também tem contiguidade com essa fáscia, ela se encontra rota
permitindo, olha, a expansão do hematoma em direção ao espaço intermuscular. Então ele não fica preso aqui na musculatura, ele drena para dentro do espaço intermuscular. Um corte mais abaixo, aqui eu já não estou vendo mais com tanta clareza o tendão central, né? Mas a parte central está mais ou menos preservada. O problema é essa parte periférica aqui. Olha aquela aponeurose do músculo reto femoral, aponeurose lateral e posterior, e aqui essa área de solução de continuidade, permitindo, olha, que o hematoma ele extravase em direção ao espaço intermuscular, ao espaço epimisial. A correspondência da ultrassonografia, eu vejo aqui a aponeurose já meio espessada, mesma coisa aqui, olha, no ultrassom, essa linha preta hipoecóica, que corresponde a essa aponeurose retraída e espessada em virtude do trauma. Né? Ele rompeu aqui. Uma lesão miofascial. No plano sagital, eu estou vendo de lado, isso aqui é a parte anterior, isso aqui é a parte posterior do reto femoral. Olha as lesões das fibras musculares adjacentes aqui à aponeurose posterior, que se encontra rompida, e coleção também aqui na frente, no espaço epimisial mais anterior. Bem, esse paciente ele entrou em tratamento fisioterápico, ele teve melhora dos sintomas e pouco mais de um mês ele retornou à atividade futebolística, só que infelizmente ele fez nova lesão no mesmo local durante a partida do campeonato. Esse hematoma naquela fase em que ele teve alta, ele já tinha diminuído bastante. Como ele fez nova lesão, olha aqui no corte coronal, uma sequência de 3 cortes, encheu de novo aquele espaço epimisial, em virtude da lesão miofascial, da lesão periférica relacionada com a aponeurose da cabeça direta. Aqui é uma sequência de cortes sagitais, mostrando volumoso hematoma, olha, posterior, parte da aponeurose, espessada e retraída. Uma parte aqui eu já não consigo ver direito, deve ter tido lesão. E lesão também, olha, das fibras musculares. Tem edema e tem um desarranjo da arquitetura das fibras musculares dessa região mais posterior. Olha aqui. Fez um buraco aqui, né? Rompeu feio essa junção miofacial. No plano axial, eu vejo aqui, olha, o músculo reto femoral, o vasto lateral, o vasto medial e o vasto intermédio. Olha aquela aponeurose espessada mais uma vez aqui, até mais espessada que no exame anterior, né? E o hematoma circundando o músculo reto femoral e parte também do vasto lateral. Compara essa ressonância do primeiro exame para o segundo exame. Olha o aspecto da aponeurose. Ela já estava meio retraída aqui, anormalmente vista. E no segundo exame ela espessa mais ainda e entra para dentro aqui, olha, das fibras musculares. Possivelmente fazendo área de fibrose aqui nessa região. A correspondência do segundo exame de ressonância magnética com o exame de ultrassonografia. Eu tenho aqui o reto femoral no plano axial, o edema da musculatura e o hematoma que se formou entre o reto e o vasto lateral. Notem que o hematoma na fase aguda ele tem essa característica de ser mais hiperecóico. Então é até difícil de ver, às vezes, para um indivíduo menos experiente, porque ele se confunde, olha, com o edema da musculatura ou com a própria musculatura adjacente. Na ressonância magnética isso não acontece. Coleção, líquido, ele vai aparecer com esse sinal aumentado, branco aqui, evidente, olha, no espaço epimisial anterior e entre o reto e o vasto lateral. Então é mais fácil para quem tem menos experiência identificar, individualizar esse hematoma na ressonância do que no ultrassom.
As lesões miofaciais, que são as lesões mais periféricas, elas têm um prognóstico melhor do que as lesões mais centrais, em torno do tendão central. Isso de uma maneira geral, não é só para o reto, também vale para outros grupamentos musculares. Compare aqui o segundo exame de ressonância com esse exame de ultrassom feito na mesma época. Então eu tenho aqui um edema da musculatura, às vezes tem hematoma mesmo aqui da musculatura, mesma coisa visto aqui, e aquela grande coleção epimisial entre os dois músculos do quadríceps e na parte anterior. Mesma coisa, na parte anterior e aqui entre o reto femoral e o vasto lateral. Mais difícil de ver pelo ultrassom. Olha aquela aponeurose espessada no segundo exame de ultrassonografia. Fica uma área de fibrose aqui. Essa área de fibrose é problemática, porque isso aqui ele torna mais fácil o paciente ele ter uma nova lesão nesse tecido que não é um tecido original, é um tecido de reparação, então ele não tem as mesmas propriedades do tecido original. A aponeurose deformada, rota, e a mesma coisa aqui. Essa lesão hipoecóica escura aqui, na ultrassonografia, é justamente essa aponeurose que se encontra aqui. E olha o desarranjo que eu tenho em torno da musculatura, das fibras, e também em consequência do hematoma que se forma pela ruptura da aponeurose. O atleta teve melhora clínica e repetiu a ultrassonografia 15 dias depois. O curioso é que você nota que aquela coleção agora, olha, ela ficou até mais evidente. Ela parece até mais volumosa do que no exame anterior. Na verdade, ela está mais liquefeita. Então, nota como é que ela está mais escura aqui na ultrassonografia. Então, durante esse período mais prolongado de evolução dos hematomas, eles vão ficando progressivamente mais hipoanecóicos, como se encontra aqui também. Isso em repouso, isso aqui em contração isométrica, que fica mais fácil de ver o hematoma intermuscular e aquela área de edema extenso ainda que existe aqui. A área de edema, na verdade, ela não é um critério que contraindique a alta do atleta. Esse edema ele ainda persiste por um tempo razoável. O importante é você ter a cicatrização adequada das junções miotendíneas. O hematoma também não é um critério que contraindique necessariamente o retorno do paciente, do atleta, à atividade física. Compara aqui o terceiro exame com o segundo exame. Olha como é que o hematoma ele apresentava essas áreas mais brancas hiperecóicas, até difícil de distinguir das fibras musculares adjacentes. No terceiro exame, numa fase mais avançada do processo de reparação, a gente nota que o hematoma ele fica mais liquefeito, mais fácil de ser visto pela ultrassonografia. Então, numa fase mais subaguda crônica, é mais fácil de ver esse hematoma do que na fase aguda, que eu vou ter muito mais dificuldade de confundir com músculo às vezes. Olha aqui quando faz contração isométrica, no último exame, como é que alarga esse espaço intermuscular e fica bem evidente o hematoma entre o reto e o vasto lateral. Vou mostrar agora alguns outros tipos de lesão do reto femoral, que não é essa lesão miofascial periférica que nós vimos, no caso do atleta de futebol. Aqui nós temos, olha, a região da espinha e liga anterior e uma grande calcificação alongada. Isso aqui, em geral, acontece mais frequentemente em crianças. A fise, a cartilagem, ela ainda é imatura. Você não teve o fechamento da cartilagem. E muitas vezes a força se faz justamente na íntese, na inserção do tendão. Isso aqui, no caso, seria a inserção do tendão da cabeça direta do reto femoral. Quando há uma avulsão óssea, como sequela fica essa calcificação, olha, ao longo do trajeto da êntese da cabeça direta. Então isso é uma sequela de avulsão, possivelmente numa criança, que fica aparecendo aí na radiografia simples do quadril.
Esse era um outro paciente esportista. Observe aqui no plano axial o reto femoral. Só que nesse caso aqui as aponeuroses estão íntegras. Você não tem lesão da aponeurose, você tem lesão aqui da porção central. Eu estou vendo o tendão da cabeça indireta e em torno dele eu tenho uma área, olha, de indefinição e de hematoma também. Quando se insona com o Power Doppler, observa que essa área se encontra com sinais de neoangiogênese, que é uma reação normal do tecido durante o processo de reparação. Inclusive, o Power Doppler positivo é um sinal benéfico de que está havendo algum grau de reação de formação de um tecido de cicatrização no local do trauma. Aqui é uma lesão do reto femoral na junção miotendínea central. Não é mais naquela região periférica miofascial, como nós vimos no atleta. Um outro caso em que eu tenho uma lesão, olha, miotendínea central. O tendão da cabeça indireta todo irregular, todo deformado. Né? Eu tenho um volumoso hematoma intramuscular. Ele parece que tem até um componente epimisial aqui, então deve ter tido algum grau de rotura da aponeurose no músculo reto femoral. Mas a lesão, a gente nota que ela é predominantemente central em torno da cabeça indireta do músculo reto femoral.